Bem-vindo ao canal Experiência Elétrica. Meu nome é Fabiano Macário e aqui é um canal para poder falar sobre carro elétrico e eletrificado. Então, se você gosta desse assunto, se você gosta desse tema, você não pode deixar de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a autonomia do carro elétrico. Tema muito relevante, principalmente para aqueles que já possuem veículos elétricos e também pela diversidade de veículos elétricos que estão chegando aí no Brasil e por conta das diversas autonomias que cada automóvel desse possui. Além disso, o tema também é importante de ser falado, de ser conversado, tendo em vista que a infraestrutura atual de eletropostos ainda não é a ideal, ou seja, temos poucos eletropostos e isso aí acaba causando o quê? Um certo congestionamento na hora de efetuar a recarga. Os veículos elétricos demandam um pouco mais de tempo para poder efetuar a recarga. E esse tempo pode variar de 40 minutos a 1h40, dependendo do veículo e dependendo também da potência do carregador que está instalado aí no eletroposto. Então, vamos lá falar sobre a autonomia do carro elétrico. Nos últimos dias, um vídeo viralizou na internet onde mostrava uma mulher no interior de um BYD U1, um automóvel 100% elétrico, e ela falava que o Brasil não está preparado para o carro elétrico. E por que ela falava isso? Porque ela relatava que o automóvel dela tinha ficado sem bateria e ela ainda reclamou do socorro da concessionária responsável pela via e também do suporte do serviço de atendimento ao consumidor disponibilizado pela BYD. A autora do vídeo é Cristiane Brito, advogada e ex-ministra de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ela compartilhou em uma rede social o perrengue que passou após seu carro elétrico descarregar na BR-060, em Goiás. Cristiane disse que o carro descarregou a bateria quando o painel ainda indicava uma autonomia de 20 km. O intuito desse vídeo não é criticar a Cristiane e nem criticar a concessionária e a BYD. Nós apenas vamos fazer uma análise do que pode ter acontecido para que outros proprietários não sofram do mesmo problema. Então, por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto, porque ele é muito importante não só para aqueles que têm veículos elétricos, mas também para aqueles que pretendem comprar um veículo elétrico. Afinal de contas, informação correta, informação adequada é sempre bem-vinda. Então, vamos assistir ao vídeo da Cristiane. O Brasil não está preparado, infelizmente, para os carros elétricos. Estou aqui na rodovia BR-060, Goiânia, sentido Brasília, já no município de Alexânia. O carro descarregou, ele descarrega muito rápido quando chega a determinado percentual. E o que acontece? A concessionária da rodovia só leva até o posto de gasolina mais próximo, não me leva até o ponto de recarga mais próximo, que estava a menos de 10 km. Um absurdo! O que eu vou fazer no posto de gasolina? O Brasil não está preparado para carro elétrico. Alô, BYD, falha de vocês também, porque o atendimento de vocês é péssimo. Eu falei o chassi do carro e a mulher estava me perguntando se o carro era automático. Conclusão, o que eu fiz? Já que a concessionária também não trouxe o guincho, tive que contratar um guincho particular. Estou eu aqui em cima do guincho, junto com meu esposo e minha irmã, até o outlet para recarregar. É o Brasil. O vídeo simplesmente viralizou na internet, pois olha só os dados. Ele teve até o dia 11 de junho de 2024, data da gravação deste vídeo, 6,3 milhões de visualizações, 174 mil likes e 42,8 mil comentários. Inclusive, o portal G1 fez um artigo sobre esse vídeo relatando exatamente o que aconteceu e qual foi a reclamação da proprietária do BYD U1. Com isso, percebemos a dimensão que esse vídeo alcançou. Quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei me perguntando,
Será que ela planejou bem essa viagem? Qual foi a origem e o destino real da viagem? Qual foi a velocidade média empregada ali na via? Com quantos por cento de bateria ela saiu de casa ou do local onde ela estava para poder iniciar essa viagem? E também onde ela programou fazer a recarga durante o percurso. Vale destacar que os vídeos que falam mal do carro elétrico viralizam muito rapidamente. E isso porque ainda tem muitas pessoas que torcem o nariz para o carro elétrico, sendo que muitas delas nem conhecem como realmente funciona o carro elétrico. Então eu acho incrível a velocidade com a qual esses vídeos viralizam na internet. Eu ainda não consegui identificar o real motivo pelo qual tantas pessoas torcem o nariz para o carro elétrico. Mas nós sabemos que os carros elétricos estão chegando e estão chegando com um volume muito grande. Nós vimos aí o navio Explorer 1 da BYD chegando com mais de 5.000 carros. E aí nós sabemos também que os carros estão fazendo sucesso e provavelmente eles estão atrapalhando a venda dos veículos nacionais que estão no mesmo patamar de preço dos carros elétricos. Então, com certeza, a vinda dos carros elétricos importados da China atrapalha o negócio de muita gente. Por exemplo, donos de oficina que não são especializados em carros elétricos podem sofrer com a vinda desses carros. As revendas de automóvel nacional com certeza não estão gostando nada da vinda dos carros elétricos importados. Inclusive, a Anfávia fez um lobby fortíssimo junto ao governo para taxar os veículos elétricos que antigamente não tinha taxa de importação, para poder frear a vinda desses carros, porque, segundo a Anfávia, estaria atrapalhando a indústria nacional. Ou seja, a vinda dos carros elétricos incomoda muita gente porque afetam os seus negócios. Mas é importante ressaltar que a vinda dos carros elétricos também está alavancando outros tipos de negócios. Por exemplo, os negócios relacionados à instalação de energia solar, pois muitos consumidores já instalavam energia solar em suas casas, em suas empresas, para poder reduzir o valor da sua conta de luz. E agora, com a vinda dos carros elétricos, muitos consumidores estão sendo incentivados a instalarem energia solar em suas casas para ter não só economia com a conta de luz, mas também economia para poder rodar com seu carro elétrico. Vale destacar que, apesar das fortes críticas que são colocadas nesses vídeos que falam mal do carro elétrico, muitos deles não apontam o real problema do veículo, e muitos deles mostram que a pessoa, o proprietário ou condutor do veículo, é que não está acostumado, familiarizado com o funcionamento do carro elétrico, pois nós sabemos que para poder fazer uma viagem de carro elétrico, é preciso se programar muito bem. Além disso, é preciso ter disponibilidade de tempo, porque a recarga do veículo elétrico demora mais do que o abastecimento de um carro a combustão. Então, se você não é uma pessoa paciente e não gosta de programar as viagens, com certeza o carro elétrico não é para você. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: muitas vezes esses vídeos falam mal do carro elétrico, mas não é problema do carro elétrico, e sim da pessoa que está conduzindo o carro elétrico. Inclusive, analisando esse vídeo, eu penso que talvez a viagem não foi bem planejada, o condutor não tenha levado em consideração a autonomia estabelecida pelo Inmetro, entre outras questões que tentarei abordar aqui. No vídeo, a ex-ministra criticou a infraestrutura atual dos eletropostos, quando ela afirma que o Brasil não está preparado para carro elétrico. Nesse ponto, eu concordo com ela. Eu acho que o Brasil tem que investir mais na infraestrutura de eletropostos para que outros consumidores animem a ter o carro elétrico, porque uma das maiores objeções dos consumidores é justamente a dificuldade de fazer viagens e o tempo na hora de fazer as recargas. Então, assim, se houvesse a instalação de novos eletropostos, com certeza esse tempo seria reduzido, uma vez que o condutor chegaria até o eletroposto e lá estaria disponível uma vaga para ele iniciar a sua recarga. Mas é possível verificar que alguns empresários viram aí a oportunidade de negócios ao instalarem eletropostos pelo Brasil. Inclusive, vou destacar algumas notícias aqui que provavelmente a grande mídia não divulgou, principalmente porque a grande mídia prefere divulgar
notícias a favor do carro a combustão para proteger esse mercado, ou seja, para poder beneficiar a indústria nacional, para poder beneficiar os donos de postos de gasolina, enfim. A ex-ministra disse que estava na BR-060, sentido Goiânia, Brasília, e a bateria descarregou próximo ao município de Alexânia. Ela não deixou muito claro se a viagem iniciou em Goiânia, com destino a Brasília, mas supondo que esse seria o roteiro da viagem, o trecho entre essas duas cidades é feita pela BR-060, como ela mesma indicou no vídeo, e a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 208 quilômetros, conforme informações obtidas no Google Maps. Pela imagem, é possível perceber que ela estava num BYD E-One, um carro 100% elétrico que tem autonomia estabelecida pelo Inmetro de 294 quilômetros. Essa é a quilometragem estabelecida pelo Inmetro através do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Esse programa estabelece as informações sobre a eficiência energética, consumo, autonomia e emissão de gases de todos os carros de passeios, picapes e utilitários à venda no Brasil. Logo, se o BYD tem uma autonomia fixada pelo Inmetro de 294 km, percebemos que seria possível ela fazer a viagem de Goiânia a Brasília, porque esse trecho teria uma distância aproximada de 208 km. Porém, como dito anteriormente, não sabemos se essa viagem foi bem programada. Eu não conheço essa estrada, essa BR-060, eu nunca passei por lá. Eu não sei se ela tem muitas curvas, não sei como é que é o relevo, se tem muitas subidas. Não há informações sobre a velocidade média que foi empregada pela ex-ministra. São informações importantes que deveriam ser esclarecidas no vídeo, mas que talvez tenham sido ocultadas porque a intenção seria de fazê-lo viralizar. Mas esses fatores são muito importantes para a autonomia do carro elétrico, porque se tiver muitas subidas, o carro elétrico vai consumir mais. E lembrando que na estrada o carro elétrico consome um pouco mais, porque ele está constantemente em funcionamento e aí ele demanda o consumo de energia constante. E na cidade é um pouco diferente, porque assim, no anda e para, o automóvel acaba regenerando um pouco da bateria, principalmente quando ele reduz a velocidade e também quando ele freia. E isso já não acontece com tanta frequência na estrada. Essa é uma informação muito importante que todo proprietário de veículo elétrico tem que saber, e aqueles que estão pretendendo comprar veículo elétrico também precisam saber disso para não serem pegos de surpresa. Um dos itens que precisa ter bastante atenção é com o nível de carga da bateria, pois os eletropostos de recarga rápida não são muito fáceis de serem encontrados. Para isso, eu indico que todo proprietário de carro elétrico tenha 2 aplicativos instalados no celular, que são o PlugShare e o ABRP. Esses 2 aplicativos mostram todos os eletropostos que estão à sua volta e ele também possibilita que você programe uma viagem para que ele trace a rota que seria ideal para você poder usar os eletropostos disponíveis. E esses aplicativos também mostram os tipos de carregadores que estão disponíveis, bem como as suas potências, porque nós sabemos que existem carregadores de potência mais baixa, que são os carregadores lentos, tem os carregadores de potência mais alta, que são os carregadores rápidos, e tem os carregadores de potência ainda maior, que são considerados carregadores ultra rápidos. Pesquisando no PlugShare, é possível perceber que de Goiânia a Brasília existem diversos eletropostos e pontos de recarga. Vamos nos concentrar nos pontos indicados pela cor laranja, pois estes são os carregadores ultra rápidos ou rápidos que são mais indicados para quem está viajando e não perder muito tempo durante a recarga. Partindo de Goiânia, o primeiro eletroposto que encontramos foi o eletroposto situado em Abadiânia, Goiás, a aproximadamente 82,8 quilômetros de Goiânia. Trata-se do eletroposto Shell Recharge Restaurante Gerivá. De acordo com o aplicativo PlugShare, lá possui 2 conectores tipo CCS2, um conector tipo comando, um conector tipo 2 e um conector tipo wall.
não tem informação sobre a capacidade em quilowatts. Ou seja, a gente não consegue saber se é um carregador rápido ou ultra rápido. Lá possui a informação de que é cobrado R$ 2,10 o quilowatt. Não é o valor mais caro, pois eu já vi eletropostos cobrando R$ 2,50 o quilowatt. No aplicativo, há a informação de que lá funciona 24 horas e o usuário André Mesquita postou no dia 31 de maio de 2024 que carregou a 32 kWh e que era somente o carro dele que estava carregando. E isso demonstra que nem sempre há fila nos eletropostos, como muitas pessoas costumam divulgar indevidamente na internet. Vale salientar que esta foi a última postagem até o momento da gravação desse vídeo. O próximo eletroposto fica bem perto do eletroposto anterior. Trata-se do Yellowt Mob, restaurante Route 60, também localizado em Abadiana, a 82,9 km de Goiânia. O PlugShare informa que lá tem 2 carregadores lentos de 7,5 kW e 2 carregadores rápidos de 30 kWh. No dia 1º de junho de 2024, o usuário Cristi Andros Juscelino Coelho postou que carregou com 28,32 kW e que o funcionamento é top. Logo se vê que no trecho Goiânia-Brasília existem eletropostos de recarga rápida e mesmo assim a ex-ministra ficou sem bateria. Então assim, o vídeo não esclarece muito bem o motivo pelo qual ela teria ficado sem bateria. Ela destacou que o carro reduziu drasticamente a bateria quando ela se encontrava com 20% de energia. E isso pode acontecer se o usuário estiver empregando altas velocidades na estrada, porque assim, se você pisar mais no acelerador do carro elétrico, ele vai consumir mais energia, como acontece com o veículo a combustão. Pois se você acelerar muito o carro a combustão, ele vai consumir mais combustível. A vantagem do veículo a combustão é que você tem um posto de gasolina em cada esquina, coisa que não acontece com os eletropostos. Essa questão da bateria ter acabado abruptamente chama um pouco a atenção porque os carros elétricos eles têm um sistema de segurança que avisa o condutor quando a bateria chega a 10%. Por exemplo, eu estou num BYD Dolphin e eu já fiz vídeos mostrando aí a autonomia do carro elétrico e mostrando que ao chegar aos 10%, o painel avisa que é hora de fazer a recarga. Ou seja, o condutor, quando visualiza esse alerta, ele tem que parar e tentar se programar ao máximo para poder chegar ao próximo eletroposto ou ao próximo ponto para poder fazer uma recarga, nem que seja através de uma tomada de 220 volts. Além disso, quando o automóvel chega a 3%, a potência do motor é reduzida drasticamente. Inclusive tem vídeo aí mostrando que quando eu cheguei a 3%, o carro não passava de 40 km por hora. Isso acontece para que a energia restante na bateria seja preservada para que o condutor consiga chegar até o ponto de recarga mais próximo. E ela não fala sobre isso no vídeo, ou seja, ela fala que de 20% acabou do nada. E eu achei isso muito estranho, porque assim, os carros da BYD têm esse sistema de segurança. O BYD Dolphin, ele está num patamar um pouco abaixo do Yuan. E eu acho improvável que essa proteção, que esse sistema de segurança não esteja funcionando no carro dela. No vídeo, a ex-ministra também mostra a sua revolta não só com o carro, mas também com o atendimento que recebeu da concessionária responsável pela concessão da via e também pelo atendimento que ela recebeu do saque da BYD. Ela reclamou que, apesar da concessionária ter prestado socorro, o caminhão-reboque levaria o carro dela até o próximo posto de gasolina. Entretanto, isso não resolveria o problema porque o carro dela é elétrico e ela precisava ir até o próximo ponto de recarga, que segundo ela ficaria a 10 km. Entretanto, o suporte da rodovia se recusou a levar o carro até o eletroposto mais rápido e ofereceu apenas levar até o posto de gasolina mais próximo. Já quanto ao saque da BYD, ela reclamou que o atendimento não foi satisfatório, porque pediu várias informações, pediu informações de chassi, entre outras coisas, e a BYD teria se recusado a prestar qualquer tipo de assistência, porque, segundo a BYD, não se trata de um problema no automóvel. No G1, constou que ela disse: um alerta sério para os proprietários de BYD. O percentual de carga de bateria indicado no painel não corresponde à quilometragem a ser percorrida, o que induz o motorista a erro,
completou Cristiane. E isso eu concordo com ela, porque o automóvel ele está configurado para o ciclo chinês. Ou seja, lá na China, eles fizeram a medição de autonomia por um ciclo totalmente diferente que é adotado aqui no Brasil, pois lá na China eles adotam o WLTP. Como dito anteriormente, o Inmetro ele pegou essa autonomia fixada pelos chineses no ciclo WLTP e o Inmetro reduziu aproximadamente 30% dessa autonomia. Então, por isso que no BYD Dolphin, a autonomia estabelecida pelo Inmetro foi de 291 km. Já para o BYD Yuan, o Inmetro estabeleceu uma autonomia de 294 km. Então, essa quilometragem estabelecida pelo Inmetro, eu reputo como a mais real. Porque assim, eu tenho um BYD Dolphin e dificilmente eu consigo andar mais que 291 km. Claro que eu já consegui fazer uma autonomia de 330 km, inclusive tem vídeo aí no canal, mas não é sempre que eu consigo fazer essa autonomia, porque depende muito da minha condução, depende muito do uso do ar-condicionado, depende do trecho que eu estou fazendo, se é mais na cidade, se é mais na estrada, então depende de vários outros fatores. Então o proprietário de veículo elétrico tem que ficar atento para esses fatores. Em nota, a BYD Brasil lamenta o ocorrido com a ex-ministra e afirma que aconteceu uma falta de planejamento da motorista, não sendo um problema do veículo. A empresa explicou que veículos elétricos consomem mais energia na estrada e que o estilo de direção pode alterar a autonomia exibida. Sobre o atendimento, a BYD ponderou que segue procedimentos que não cobrem falta de carga na bateria. A Triunfo Consebra, concessionária da Via, informou em nota que o procedimento padrão de remoção e socorro emergencial mecânico visa remover o veículo para o ponto de apoio mais próximo e não até o destino final da viagem, pois os recursos disponíveis são dedicados a atender todos os usuários da rodovia que possam estar em situações de emergência. Ao G1, a ex-ministra explicou que, após a publicação do vídeo, a BYD entrou em contato com ela pedindo desculpas pela falha no atendimento do BYD Assistance e orientou que ela procurasse a concessionária que vendeu o veículo para verificar o desempenho da bateria. Tá aí um assunto muito interessante que gera muita polêmica, mas que é importante ser falado, é importante ser debatido para que outros consumidores, para que outros proprietários de veículos elétricos não passem pela mesma situação que passou a ex-ministra. E você? O que acha que aconteceu? Você acha que a viagem foi mal programada, que faltou cuidado do condutor, ou que o automóvel elétrico realmente apresentou algum tipo de pane no mostrador, na parte de bateria? Enfim, deixe aí seu comentário. Se você gostou desse vídeo, curta para que eu entenda que esse vídeo é relevante e também para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante para ser encaminhado para outros consumidores que também gostam do assunto carro elétrico, para outros consumidores que têm interesse em comprar um carro elétrico e para consumidores que já adquiriram um carro elétrico. E às vezes esses consumidores desavisados podem estar passando por situações inusitadas justamente por conta de falta de informação. Então, como a informação nunca é demais, é importante você curtir e de repente compartilhar aí esse vídeo com alguém que você saiba que tem carro elétrico ou que alguém que queira comprar um carro elétrico. Você também pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que informação adequada chegue a outras pessoas também. Por fim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para poder receber as notificações sempre que houver vídeo novo aqui no canal. Até a próxima!